A gravação depois você consegue disponibilizar para a gente? Claro. Tá bom. Bom dia, pessoal. Já temos aqui alguns participantes entrando. Vou esperar mais alguns minutinhos. Tinha um pessoal na sala de espera que ainda está entrando e logo mais a gente inicia. Esperar mais um minutinho, pessoal. Ainda tem bastante gente entrando, a gente já começa. Bom dia a todos novamente. Ainda temos bastante gente entrando, mas em respeito aí ao tempo de todos e para a gente aproveitar esse tempo precioso aqui do Summer, vamos dar início a esse encontro. Primeiramente, obrigada a todos pela presença. Eu sou Dayana Mendes, analista de Investment Solutions aqui da TAG Investimentos. Na ausência da Francisca Brasileiro, que está em merecidas férias, eu vou ter a honra de fazer a introdução, apresentar o nosso convidado desse quarto encontro, o Samer, que é sócio e CIO responsável aí pela estratégia de crédito privado e infra da Jive Mauá. A Jive tem atuação em várias áreas, né, desde crédito high grade até special seats, e tem sido uma troca muito rica que a gente tem tido com eles nos últimos tempos, e recentemente a gente está começando agora um fundo restrito com a Jive. Então, vou passar a bola para o Samer, agradecer pela presença dele e fiquem à vontade para mandar aqui perguntas no chat, pessoal. Legal. Bom dia, Dayana, Flávia, todos que estão nos ouvindo e vendo aqui. Bom, eu sou o Samer, eu sou gestor CIO e sócio aqui na Jive Mauá. Estou aqui há 5 anos, nos últimos 3 anos como gestor e CIO das estratégias de crédito privado, previdência e infraestrutura. São 3 frentes que eu toco. Hoje elas acumulam um pouquinho mais de 2,5 bilhões de reais de ativos sob gestão. Eu vou contar um pouco mais para frente para vocês sobre as estratégias e sobre a Jive como um todo. Assim, para ficar uma isso aqui, o grande objetivo desse summit que a TAG promove é passar mais conhecimento aqui para todos vocês. Então, desde a gente focar aqui numa apresentação com retornos maravilhosos, em janelas perfeitas, em que a gente foi estelar em relação ao mercado, eu me preparei aqui para fazer quase que uma palestra para vocês, contando um pouco de fundamentos de análise de crédito privado no Brasil, que o Brasil como um todo é um jabuti numa árvore, né? Alguém foi lá e colocou.
Então, é muito legal poder passar, tanto na parte teórica quanto prática, como é a gestão de crédito privado e securitizações num país tão complexo quanto o Brasil. Ainda mais numa gestora que começou a sua história há mais de uma década atrás, em 2010, então 15 anos atrás, fazendo a recuperação de ativos inadimplidos, né? Então tem um histórico muito interessante de uma evolução da gestora que começou fazendo gestão e recuperação de ativos inadimplidos, precatórios, ativos judiciais e corporativos, e chegando até os dias de hoje com uma vasta gestão, ampliando seu portfólio, tendo gestão de ativos de crédito privado, infra e previdência, que nem eu tenho, uma outra unidade de negócios que a gente tem aqui, que é focado, por exemplo, em fundos imobiliários, né? Então, a palestra aqui de hoje, ela está dividida aqui em... Eu vou fazer um breve apanhado para vocês do histórico da Jive, e hoje em dia, Jive Mauá. Contar para vocês, hoje em dia, depois, como a gente faz análise de investimento de crédito privado e securitizações, e mais para o final eu trazer um pouco de casos práticos mesmo, de efetivamente como a gente faz essa gestão no dia a dia, quais são os problemas, quais são as alegrias e as dores que a gente tem. Bom, podem enviar perguntas, eu acho que fica mais dinâmico se vocês, ao longo da palestra aqui, enviarem perguntas, e aí eu vou corrigindo a rota aqui da apresentação conforme as perguntas vierem. Eu acho que é mais prazeroso para mim, espero que para vocês, a gente poder ter essa interação ao longo da conversa. Bom, feita essa breve introdução, só vou aqui também apresentar a Flávia rapidamente. Ela é a nossa RI, responsável pelos fundos e estratégias que a gente toca aqui de crédito privado, infra e previdência. Então, ela é a maior ponta de relacionamento com o mercado. Muito melhor falar com ela do que falar comigo no dia a dia. Então, no final, a gente passa os contatos dela aqui. A TAG também, por óbvio, é o nosso grande parceiro e está estendendo. Ficam todos aqui, nossos parceiros, abertos para receber vocês. Obrigada, pessoal, pela presença e atenção de todos e prazer estar aqui com vocês. Legal. Antes de eu contar sobre o histórico da Jive Mauá, como é que a gente evoluiu até chegar em crédito privado, infra e previdência, eu queria trazer dois conceitos mais teóricos, são dois teoremas mesmo, que envolvem tanto gestão de recursos quanto gestão de crédito privado, né? Vou falar brevemente sobre eles, quero que vocês guardem eles na memória, para no final da conversa a gente retomar esses dois teoremas, né? O primeiro deles é o teorema moderno de portfólios, muitos de vocês aí devem conhecer, né, que é do Harry Markowitz, de 1950. Basicamente, o Markowitz, como um grandíssimo economista e observador da sociedade, lá em 1950, ele começou com algumas teses que basicamente dominam a gestão de portfólios da maioria dos gestores pelo mundo, né? Quais foram os grandes axiomas dele ali lá atrás? Falou assim, olha, os investidores e os gestores, eles querem maximizar o retorno com o menor risco possível. Então, ele basicamente criou um teorema no qual a gente encontra um ponto ótimo de retorno com o menor risco possível. Toda a indústria de 1950 para cá tem esse fundamento. Como a gente entrega o maior retorno possível, ajustado pelo risco. E aí ele foi evoluindo, falando, olha, o investidor ele é avesso a risco, né? Foi um dos axiomas que ele soltou lá atrás. Fora isso, ele concluiu que existe um ponto ótimo de retorno para um mínimo de risco. E aí cabe ao investidor, ao gestor, a partir desse ponto, querer mais retorno com mais risco ou menos retorno com menos risco, né? Ou ficar à esquerda do ponto ótimo ou à direita do ponto ótimo. O que ele chamou de risco naquela época? A volatilidade. E a volatilidade nada mais é do que o desvio padrão dos retornos, né? O retorno, ele tem uma média de retorno, quanto que aquele retorno varia em relação a esta média. Então,
os grandes pontos aqui para vocês guardarem sobre o Teorema de Markowitz, né? Os investidores e os gestores, eles sempre vão buscar maximizar o retorno, minimizando o risco. Existe um ponto ótimo no teorema que você tem o melhor retorno possível para o menor risco possível. Nem sempre vai ser o maior retorno alcançável se você quer minimizar, de fato, o risco. E o outro ponto é, o investidor quer sempre minimizar o risco, né? E aí, no fim das contas, ele construiu uma relação entre ativos por base de seus retornos e a correlação desses ativos, falando, olha, uma carteira ótima, um portfólio ótimo, é um que dá o máximo retorno, com o menor risco possível, com a menor correlação possível entre os ativos. Porque quando o ativo for bem, o outro ativo não vai tão bem. Ou quando o outro ativo for muito bem, o outro não vai tão bem. Então, há um equilíbrio nesse portfólio ao longo da vida. Retomando, isso aqui foi feito em 1950, né? E aí, pegando esse teorema de Markowitz e trazendo para crédito privado. Quando você faz a análise de um ativo de crédito, o gestor de crédito, ele sempre olha para a perda esperada daquele ativo. E, efetivamente, existe um teorema sobre perda esperada, né? A perda esperada ela é igual à probabilidade daquele ativo ter uma inadimplência, expressa em percentual, multiplicada pela perda no momento da inadimplência, quanto que você vai perder do que você investiu naquela inadimplência, 1%, 2%, 3%, e qual que é a sua exposição no momento da perda. É uma multiplicação em tese simples, né? Você multiplica a probabilidade do ativo inadimplir pelo quanto que você vai perder no caso da inadimplência, vezes o quanto você tem de exposição. Por exemplo, a gente tem uma exposição de R$100 a uma determinada debenture. Se ela entrar em inadimplência, a gente vai perder dos R$100, R$40, 40%, desculpa. E a probabilidade disso acontecer é de 10%. Então, a perda esperada dessa debênture de R$100 a qualquer momento da vida dela é de R$4. Então, é 10% da probabilidade dela inadimplir, vezes a perda que você vai ter, que é de 40% sobre aquele ativo, vezes a sua exposição, que é 100 reais. Esses dois conceitos a gente vai guardar. Então, o conceito de máximo retorno com a menor volatilidade, menor risco possível, e a menor correlação, e se ótimo, se for uma correlação negativa entre os ativos, e também mais atrelado ao nosso mundo aqui de crédito privado, gestão de portfólio de crédito privado, e que o gestor tem que olhar sempre para a perda esperada, que é a probabilidade do ativo entrar em inadimplência, vezes a perda no momento da inadimplência e a exposição que ele tem. Feito esse pequeno apanhado para vocês, eu vou falar brevemente do que é a história da Jive Mauá, rapidamente quais são os nossos grandes números, e aí a gente avança um pouco mais em fundamentos que a gente utiliza aqui dentro para análise de crédito privado e como é que a gente entende que o mercado deveria olhar para essa classe de ativos e é assim que a gente faz a gestão dos fundos. Então, a apresentação, gente, é bem breve. Eu vou falar muito da apresentação para que vocês possam ouvir depois, né, essa palestra que a gente está dando aqui, sem me ater muito a pontuar coisas que estão nos slides, tá bom? E tendo perguntas aqui, pessoal, fiquem à vontade aqui para fazê-las, a gente aborda elas ao longo da apresentação. E só me avisem se vocês estão vendo aqui a apresentação, por favor. Está carregando, Sam. Pronto, perfeito. Legal. Então, bom, eu comentei com vocês, né, a gestora ela começou, na verdade, em 2010, um grupo de 3 amigos e empreendedores que na grande crise financeira de 2008, com a quebradeira do Lehman Brothers e da crise do subprime nos Estados Unidos, em 2010 eles fizeram a aquisição de um portfólio de créditos corporativos inadimplidos da massa falida do Lehman Brothers no Brasil. O Lehman Brothers tinha uma série de ativos de crédito aqui no Brasil, notas comerciais, cédulas de crédito bancário, debêntures, ativos contra empresas que na quebradeira que aconteceu em 2008, 2009,
com a grande crise financeira global que a gente teve, esse portfólio aqui deixou de ser gerido e entrou num processo de venda numa corte em Nova York. Esses 3 empresários, o Alexandre, o Guilherme e o Marcelo, fizeram a aquisição desse portfólio, visando ter retorno sobre ele, fazendo a recuperação desses ativos e, com a recuperação desses ativos, terem retorno para eles. O Alexandre e o Guilherme, eles têm dupla formação, economia e direito. O Marcelo, ele é engenheiro, então eles têm uma veia ali, tanto econômica, financeira e de estrategistas. Na época, eles viram uma excelente oportunidade ali de investimento com conhecimento, tanto teórico quanto prático, que eles tinham na vida para fazer isso. Eles foram vencedores, compraram essa carteira de crédito inadimplida e, ao longo de alguns anos, eles conseguiram fazer recuperação da maior parte dos ativos, tiveram retorno para eles mesmos e para outros pequenos investidores que entraram com ele sobre portfólio, e eles encontraram um nicho de mercado lá em 2015 que era pouco explorado no Brasil, que é fazer aquisição de direitos creditórios de alta complexidade, de ativos inadimplidos, de precatórios, e com base na experiência que eles tinham e na forte viés, tanto jurídico e econômico-financeiro, fazer a recuperação e gerar retorno para investidores. Em 2015, foi lançado o primeiro fundo de investimentos de direito creditório no mercado por eles, de Distressed Special Situations, como é conhecido no mercado. Fizeram uma grande captação de 500 milhões de reais. Imagina, captar 500 milhões de reais em 2015 é um extremo sucesso. Fizeram essa captação e fizeram a recuperação, né, a gestão efetivamente de um portfólio super diverso de créditos inadimplidos de pessoas jurídicas, de um portfólio de inadimplência de pessoas físicas, precatórios e pré-precatórios, devolveram capital e retorno para os investidores ao longo de 7 anos, lançaram um segundo, um terceiro e um quarto fundo nessa estratégia, aumentando assim, né, toda a vertical e agregando um acervo técnico enorme na recuperação de créditos de alta complexidade no Brasil, fazendo com que está sendo mostrado para vocês, né, a nossa maior unidade de negócios, que é a Distressed Special Situations, com praticamente 11 bilhões de reais hoje em ativos sob gestão. Essa é a história da Jive, puxando aqui desde da fundação por empreendedores em 2010, com o lançamento do primeiro fundo em 2015, chegando aqui em 2025 com essa unidade de negócios com 11 bilhões de reais de ativos sob gestão, né? Paralelamente à história da Jive, tem a história da Mauá Capital. Ela foi uma gestora fundada pelo Luiz Fernando Figueiredo. Ele é cofundador do Gávea, saiu do Gávea para, de fato, empreender e ter a Mauá e fazer a Mauá, que é a gestora que ele fundou. Previamente a função de empresário, gestor, foi diretor de normas do Banco Central do Brasil no governo Fernando Henrique. Teve muito sucesso na gestão de fundos multimercados. Mais recentemente, nos últimos anos, abriu uma vertical de crédito imobiliário e teve muito sucesso tanto na captação quanto gestão de fundos imobiliários, mais conhecidos são MCCI, MCCE e MCRE. E no meio do caminho a gente se encontrou em 2022, a gente fez a fusão das duas gestoras, tornando uma gestora só, que é a Jive Mauá, uma casa especializada em Distressed Special Situations, com 11 bilhões de reais sob gestão, uma vertical de crédito imobiliário, focado em fundos imobiliários, na sua maioria, aí, com um pouco mais de 7 bilhões de reais sob gestão. E aí vou contar um pouco para vocês a unidade de negócio que eu toco, que é de crédito privado, infra e previdência. Aqui na apresentação está com números de 31 de março, mas a gente já está com 2,5 bilhões de reais de ativos sob gestão. Então, como é que uma gestora que nasceu em Distress e Special Situations foi evoluindo a ponto de ter outras duas verticais, uma em imobiliário e especificamente que eu vou falar agora de crédito privado, infra e previdência. Eu entrei na Jive como sócio pessoal em 2020 e minha principal função, dada a minha
experiência anterior, trabalhando com ativos também de alta complexidade em bancos por mais de 15 anos, foi de, dentro do portfólio de ativos investidos ali dos fundos da Jive, pegar as empresas e as operações de crédito e dar soluções para elas, soluções de mercado de capitais. Então, uma empresa que tinha passado, por exemplo, por um problema de recuperação judicial e que, de repente, precisava de um novo financiamento para encerrar a recuperação judicial, ou uma empresa fora do âmbito da recuperação judicial tem interesse em comprar aquela empresa ou ativos de uma empresa que estava passando por um problema super profundo, seja ele de crédito, seja ele de outra natureza. Então, eu entrei como um estruturador de soluções de mercado de capitais para os nossos investimentos de empresas que estavam ali terminando o seu processo de reestruturação e de problemas, passando por recuperação judicial, recuperação extrajudicial, uma reestruturação completa, né? E aí, o que eu fui descobrindo entre 2020 e 2022, que muitas das empresas do mercado como um todo, elas não têm acesso de fato a crédito, não têm acesso ao mercado de capitais, e muitas vezes são boas empresas, com bons ativos, com boas teses, com bons empresários, bons executivos, e essas oportunidades ali não estão, essas oportunidades de emissão de debêntures, fazer uma operação com CRA, CRI, fazer uma emissão de ações, não estão disponíveis para elas, porque nem sempre a trajetória de uma empresa, de um empresário é fácil, tem muito contratempo, e o crédito, de certa forma, ele é muito restritivo no Brasil. É muito cara crachá. Se não tem certidão negativa, a gente não faz o crédito. Se ela passou por algum problema de inadimplência com algum banco, ela fica manchada com todo o setor financeiro. E a gente começou a explorar essas oportunidades de empresas que tinham pouco acesso ao mercado de capitais, pouco acesso à liquidez, e transformar isso efetivamente em oportunidade de investimento. Daí surgiu o nosso primeiro fundo, focado em crédito privado, que é o Bossa Nova 360. É um fundo de crédito aberto para resgate, já tem 3 anos de histórico. Não vou me aprofundar aqui em fundos e retornos, porque não é o objetivo. O objetivo é contar como é que a gente evoluiu, de fato, nessa estratégia, que hoje é um grande sucesso aqui da gestora, e que a TAG está aqui para, de fato, depois da nossa conversa, estender e contar um pouco mais para vocês. E a gente aprendeu aqui, né, que existem muitas empresas que demandam capital e que nem sempre esse capital estava disponível, seja por gestoras que não tinham experiência com contenciosos, com problemas judiciais, ou com empresas que não estavam na capa do valor o dia inteiro. E a gente aprendeu outras coisas também, que a maioria das operações de mercado de capitais, elas vêm com problemas, né? A gente já geria mais de 10 bilhões de reais de ativos com problemas, entre essas operações, debêntures, CCBs, financiamentos, que na sua própria formalização, na constituição de garantias, nos documentos, haviam coisas que poderiam ter sido evitadas, e a gente aprendeu isso com a experiência que a gente tinha. Então, a gente tinha um know-how técnico muito grande para fazer operações novas, de prospecção própria, estruturação nova, com base em tudo que a gente aprendeu na época que a gente fez recuperação de ativos estressados e ativos de altíssima complexidade. A gente aprendeu também que o mercado de capitais ele tem um viés. Ele tem um viés do emissor. Então, aquela debênture, aquela emissão, ela sempre vai ser emitida pró o emissor, né? Então, ele vai atender os interesses de quem está tomando dinheiro, nem não de quem está investindo naquele dinheiro. Por isso que a gente optou por ter uma estratégia muito focada na nossa originação, prospecção própria de oportunidades. A gente não quer o viés do mercado de capitais. A gente quer o nosso próprio viés, no qual a gente assume que tudo vai dar errado, que aquele contrato vai ter algum problema, que a declaração que aquele emissor, que aquele devedor deu ali naquele contrato, ele está mentindo, que ele não vai cumprir aquilo, que aquela empresa vai entrar numa recuperação judicial. E se ela entrar numa recuperação judicial, qual que é o melhor caminho para a gente recuperar o ativo? Então, a gente criou a vertical de crédito privado, infra e previdência, com base em todo o DNA, todo o histórico, know-how, aprendizado, conhecimento que a gente vem adquirindo desde 2010 em ativos de alta complexidade
e, de fato, para não ter correlação com o mercado de capitais e o mercado financeiro tradicional dos bancos. A gente criou uma unidade de negócios aqui, eu vou detalhar um pouco mais para vocês, aí sim a gente entra na parte aqui da palestra, eu conto mais como é que são os fundamentos de análise, tanto financeira quanto jurídica, para a tomada de decisão de crédito, tá bom? Bom, como é que a gente está organizado na companhia, né? Eu contei um pouco sobre as figuras aqui, são os fundadores, as pessoas que estão há mais tempo gerindo a companhia. Então, no nosso conselho de administração, a gente é uma companhia que tem 20 bilhões de reais de ativos sob gestão. A gente tem um conselho de administração formado por um dos fundadores, que é o Guilherme Ferreira, um dos fundadores da Jive, o co-chairman, né, o outro co-presidente do conselho de administração é o Luiz Fernando Figueiredo, que foi fundador da Mauá, e o Marcelo Martins, que também foi fundador aqui da Jive. Embaixo do conselho de administração, a gente tem um comitê executivo, que são os executivos que no dia a dia tocam a companhia. Aqui o CEO da companhia é o Alexandre Cruz, que é um dos fundadores da Jive. A gente tem como CFO o Diego Fonseca, que está na Jive desde 2015. O Matheus, ele é o grande gestor responsável pela estratégia de Distress Special Seats. O Bruno Banharoli, ele toca e ele é gestor de todas as estratégias de crédito imobiliário, e eu sou gestor aqui de crédito privado, infra e previdência. Então, a gente tem um conselho de administração formado, tem outros membros aqui, não é o caso a gente detalhar, um comitê executivo, que são os executivos e sócios que tocam a companhia no seu dia a dia, tá? Só explicando como é que funciona a governança da unidade de negócios, né? Como é que são tomadas as decisões finais de crédito privado, infra e previdência. Só realmente gostaria de destacar para vocês que o nosso comitê de investimentos ele é formado por 2 fundadores, pelo gestor de Distress Special Seats, para a gente ter um viés de quem entende de tudo que pode dar errado na hora de conceder um crédito, para defender os interesses aqui da gestora fiduciariamente, o CFO, que é o Diego Fonseca, e, por óbvio, eu como proponente aqui das oportunidades e da gestão, né? Tudo isso apoiado por áreas que são relevantes para a companhia, né? Como a área de ESG, de compliance, e assim por diante. Aqui é um pouco de como o time está organizado, e aí depois disso a gente vai entrar em fundamentos, tá? Então, eu sou o CEO e gestor responsável aqui pelos fundos, e o time ele é dividido em 3 grandes frentes, pessoal, 4 com a Flávia. Primeiro, tem toda a análise que ela é feita de viabilidade econômica financeira da oportunidade, liderada aqui pelo Daniel, com analistas que tem um viés, de fato, mais financista, né? Então, vai olhar para balanço patrimonial, demonstração de resultados da companhia, fazer a estruturação do melhor instrumento de mercado de capitais para aquela operação, ver como é que aquela operação se encaixa dentro do nosso portfólio, qual é a rentabilidade alvo que a gente tem que mirar. Do lado direito do Daniel, a gente tem a Marina, que é a advogada, e junto dela tem mais 6 advogados, né? Tem uma advogada que não está aqui presente na apresentação, mas são mais 6 advogados. Com a Marina são 7 advogados, né? Então a gente é uma gestora no qual ela tem uma balança muito equilibrada no meio entre uma análise que é feita do viés econômico-financeiro da oportunidade de investimento paralelamente ao jurídico. Isso aqui é ponto fundamental para a gente ter sucesso na gestão de crédito privado e securitizações no Brasil, que é tomada de decisão de investimento e gestão com 2 pilares, sempre com uma decisão pautada no resultado e nas projeções econômico-financeiras e de análise jurídica, que eu vou detalhar para vocês. Tem mais 2 pessoas, né, mais 2 áreas de liderança aqui dentro da vertical, que é a Flávia, que faz o relacionamento com investidores, e o Fernando, que tem um papel muito importante de fazer ativamente a prospecção de oportunidades. Então, a gente não espera as oportunidades chegarem até aqui. A gente não espera um empresário, uma boutique, um banco oferecer uma debênture maravilhosa para a gente. O Fernando está todo dia, literalmente, na rua, pelo Brasil todo, prospectando diretamente com quem precisa de capital essas oportunidades. Eu falei para vocês que ia ser bem breve aqui
na apresentação, para a gente voltar a falar um pouco mais, de fato, sobre fundamento, né? Vocês estão aqui para aprender um pouco mais sobre essa modalidade de investimento no Brasil, que vem crescendo muito nos últimos anos, né? Mais de 700 bilhões de reais em emissão em 2024, que é a parte de crédito privado, securitizações. Então, como é que isso aí se conecta com a nossa realidade aqui na Drive Mauá? Então, vocês viram que eu organizei, eu comentei aqui com vocês que o time está organizado em 2 grandes pilares, que é análise financeira e jurídica. Vamos falar um pouco de como a gente enxerga a análise financeira, sendo uma casa que nasceu, de fato, da gestão de ativos que estavam ali em situações complexas e de inadimplência. A maior parte dos analistas do mercado no mundo, eles fazem a análise financeira da seguinte maneira: resultado do exercício, premissas de projeção, como esse resultado vai ser projetado pelos próximos anos, se a companhia vai gerar caixa operacional suficiente para arcar com a despesa financeira e a amortização das dívidas. E ponto. Então, as análises do mercado como um todo, elas são pautadas em projeções, com premissas que em 99,9% das vezes estarão ou erradas, ou foi sorte delas terem se materializado, e tomam suas decisões de investimento em crédito com base num futuro que absolutamente ninguém sabe. A análise do resultado do exercício, pessoal, ele nada mais é do que uma fotografia instantânea, literalmente instantânea. Ela só representa aquele segundo no qual você analisou a saúde financeira da companhia. Diz muito pouco mesmo. Se a companhia está muito ou pouco alavancada, ela está dizendo o que ela está passando naquele segundo, naquele momento que você fez a análise. Se basear nas projeções dessa demonstração de resultado do exercício é assumir premissas que são pouco controladas, né? As empresas são formadas por pessoas, tem fatores que são intrínsecos, internos da companhia, tem fatores muito maiores que são de mercado que ninguém controla. Então, é muito pouco a gente se basear da maneira que o mercado todo se baseia, desde 1950, com base nos resultados do exercício projetado. O que a gente faz aqui? A gente toma isso aqui como uma análise inicial. Como é que a companhia performou nos últimos 12 meses, nos últimos exercícios? Só que a gente dá muito valor ao balanço patrimonial dela, na análise financeira, os 2 lados do balanço. Então, analista de crédito olha o lado do passivo, ele deveria olhar também o lado do ativo. Então, não basta você entender se a empresa tem uma dívida de curto prazo e uma dívida de longo prazo, e qual que é a relação entre passivo e patrimônio líquido, qual que é a relação entre ativo e passivo. É importante você entender a natureza dos ativos dela também. Qual que é o valor que isso aqui pode desprender no futuro? A empresa pode vender um ativo, monetizar e realizar um resultado muito grande. Ela fez um investimento muito grande, ficou 8 vezes alavancada naquele exercício, mas fez um investimento num projeto que vai gerar receita pelos próximos 30 anos para ela. Falta essa análise minuciosa dentro do balanço patrimonial. E quando eu falo balanço patrimonial, lado esquerdo e direito e a parte inferior do patrimônio líquido. Como é que é o formal do patrimônio líquido ali da companhia? Os sócios injetaram dinheiro na companhia no começo, eles estão ali sofrendo junto com ela. Se a companhia perder, os acionistas vão perder, a companhia ir bem faz diferença para ela ou não. E tudo isso é uma análise de fato econômico-financeira que a gente faz minuciosamente. Então, muitas vezes uma companhia que está 6 vezes alavancada, mas de repente tem um ativo de muito valor, que ele pode ser vendido, vale muito mais do que uma empresa desalavancada, mas que não tem receita para o próximo mês. Ou uma companhia que deu um resultado muito grande e em 2024 vai enfrentar sérios problemas com a crise tarifária que a gente estava vivendo no globo, mas ela está super desalavancada. O que vale essa companhia? Muito pouco, né? Então, primeira parte aqui dos fundamentos que eu quero passar para vocês a gente não deve só olhar para a demonstração do resultado do exercício, a alavancagem da companhia, índices de liquidez.
tem muito valor, muita informação econômico-financeiro no lado esquerdo e direito dos balanços patrimoniais. Como é composto, como é composto os ativos daquela empresa, como é composto os passivos daquela companhia. E muitas vezes, gente, muitas vezes, uma empresa que não tem um resultado muito bom, ela tem ativos muito valiosos e talvez não tenha tantos passivos assim que se a gente deveria dar tanto valor. Então a gente olha muito para isso, por isso que a gente consegue se destacar na análise financeira que a gente faz. A gente consegue conhecer muito bem a companhia, o empresário e o acionista para entender qual é o valor daquela companhia para eles. O que vale aquele ativo? Como é que ele vai desalavancar nos próximos anos? Então, essa é uma primeira parte da análise ultra sensível. Por óbvio que a gente faz projeções com base nos resultados da companhia. A gente procura não utilizar os fatores de mercado, como focos ou outros, mas sim fazer uma sensibilidade num cenário no qual aquelas variáveis vão ser piores. Por exemplo, taxa de juros maior, inflação maior, custos da companhia maior, não conseguir fazer repasse de custo para a receita. Então, o CPV, o custo por produto vendido, fica maior, a receita menor. E o que acontece tanto com o balanço patrimonial quanto com os resultados projetados da companhia neste cenário? Este cenário, que a gente chama de um cenário estresse, ele é muito importante para o nosso outro pilar, que é a análise jurídica. Tudo bem, num cenário no qual a companhia vai passar por um estresse, qual é o potencial comportamento da companhia perante os passivos dela? Ela vai renegociar vai renegociar seus contratos comerciais com seus fornecedores, ou ele vai inadimplir, vai dar um totó no mercado? E como é que é a posição dela em relação aos credores? Ela vai sentar na mesa e falar: preciso de mais prazo, estou passando por um momento de aperto, preciso de mais crédito nesse momento, ou vai contratar um advogado milionário para entrar numa recuperação judicial e dar um haircut na dívida de 90%? A gente só consegue entender o comportamento da empresa, dos empresários, do acionista, fazendo uma análise jurídica muito aprofundada do que foi o passado, do que é o presente da companhia com esse olhar. Então, a gente tem 7 advogados internos, mais uma empresa especializada para levantamento de certidões e de passivos judiciários, mais 2 a 3 escritórios externos que fazem o que a gente chama de full due diligence jurídica da companhia. Essa radiografia do status jurídico da companhia nos diz qual é o potencial comportamento dela num cenário de estresse e também faz com que a gente monte um contrato de financiamento com todas as salvaguardas, que é o quê? Como a gente se protege de uma potencial recuperação judicial de uma companhia? Como a gente faz um crédito no qual a maior parte do nosso crédito vai ser extraconcursal, fora da recuperação judicial? Como a gente acessa direto os acionistas e faz uma recuperação de crédito mais rápido? Como a gente tem uma seção fiduciária de recebíveis, no qual a gente consegue diminuir a nossa exposição antes da companhia entrar com uma recuperação judicial, diminuindo a nossa exposição. Como a gente faz, nesse cenário, ter a maior recuperabilidade de crédito possível? Este que tem que ser o foco do gestor de crédito. E aí eu vou só fechar esse pequeno parênteses para vocês e puxar a equação lá inicial que a gente falou no começo da conversa, que é o quê? A perda esperada de uma operação de crédito nada mais é do que a probabilidade daquele ativo inadimplir, vezes o quanto que você perde no evento de inadimplência, vezes a exposição. O mercado todo, gente, no mundo, acredita que entende de probabilidade de default. Então, quem de fato entende de probabilidade de default no mundo atual, em teoremas que foram feitos em 1950? Ninguém. Quantas vezes a gente não é surpreendido e acorda e fala: nossa, mas essa empresa pediu recuperação judicial, mas aquele empresário inadimpliu e está dando um totó no mercado todo? Quer dizer, a probabilidade de inadimplência de uma companhia é uma análise estatística e que foi adaptada para o mercado financeiro. Serve muito bem para montar os balanços dos bancos e estimar qual que é a perda sobre o capital dos bancos, serve, mas na vida prática você não controla a probabilidade de default da companhia, você não sabe medir aquilo corretamente.
que você consegue controlar é o tamanho da sua exposição no momento do default. O que você consegue controlar é qual que é a recuperabilidade daquele ativo. E é isso que a gente faz aqui. Quando a gente faz uma operação nova de crédito privado ou securitização, a gente maximiza o que a gente consegue recuperar daquele ativo num cenário estresse. Essa é a variável mais importante aqui para a gente. Então, a gente nasce com a operação já sabendo que, muito provavelmente, a recuperabilidade daquele ativo será de X%. Samer, Pergunta me daí, eu aproveito para beber água. Ótimo. Exato. Aproveitando que o tema está falando de perdas, né? A gente tem aqui uma pergunta: qual o histórico de perdas nas operações que a Jive já realizou, em termos de proporção de quantidade de operação e também do capital alocado? Se você quiser responder agora ou acha que faz sentido responder depois, fique à vontade. Tá bom. Eu falo no final, pode ser? Vamos guardar essa, você me ajuda a puxar? Só para não perder o Perfeito, eu fio da meada. relembro. Pode deixar. Tem mais perguntas? Por enquanto é essa, vou guardando aqui. Então, tá bom. Então, é uma pergunta muito legal. Mas eu vou dar só uma palhinha para quem perguntou. Né? Dos 11 bi de Distress e Special Situations é menor, no histórico desde 2015 até 2024 é menor do que 1%. Sendo que os fundos já deram retornos superiores a 18% ao ano. Então, mais que compensou a rentabilidade dos fundos ao longo dos anos na parte de Distress e Special Situations. Crédito privado, a métrica é muito parecida. Então, mas eu entro no detalhe da minha área mais para o final. Essa aqui é uma outra vertical que eu mencionei aqui para vocês, tá bom? Então, avançando aqui, né? A gente voltando, eu estava mencionando que o mercado todo ele tem uma fidúcia, né? Ele tem um alicerce muito grande. Mas a probabilidade de determinado ativo inadimplir é de 1%, 2%. E, na verdade, esse é um número totalmente estatístico, com pouco fundamento prático e que a realidade acaba surpreendendo muito mais. Quer dizer, no momento que determinadas empresas aqui em 2022, 2023 e 2024 entraram em default, eu tenho certeza que a probabilidade de default no dia anterior não era de 100%. Então, existe um vale muito grande, existe um gap muito grande entre o que a gente faz de estatística financeira como probabilidade de um ativo entrar em default e do que efetivamente acontece na prática. Então, dentro aqui da nossa unidade de crédito privado, infra e previdência, não é essa a variável mais importante. A variável mais importante é qual que é a minha recuperabilidade no momento da inadimplência. E a gente visa mais de 100%, só para deixar claro para vocês. Os investimentos que a gente faz com 2,5 bilhões de reais, ele tem um viés de ter a recuperabilidade integral do ativo num cenário estresse. Não à toa a gente tem 7 advogadas aqui trabalhando em pares junto com os financistas a todo tempo. Pô, Samer, então o mercado financeiro está todo errado há 75 anos. Não é verdade. A gente tem que lembrar de onde veio tanto o teorema de Markowitz como o teorema de probabilidade de default das carteiras, né? Então, foram teoremas, gente, que foram nasceram nos Estados Unidos num mercado perfeito, num mercado pós-Segunda Guerra, 1950 a 2025, quanto que os Estados Unidos cresceu, quanto o mercado de capitais dos Estados Unidos cresceu. A gente está falando de um mercado de 10 trilhões de dólares, o mercado de capitais americano como um todo. Quando esses teoremas foram feitos, o que existia no mercado? 1950, 60, treasuries americanas e ações. Não existia mais nada. Então, todo o fundamento foi feito numa economia ultra pujante e com ineficiências que não existiam no mercado atual. E no cenário global, o mundo estava num processo de reconstrução enorme, né, com os países ocidentais crescendo absurdamente e eles que efetivamente criaram esses teoremas. Então, funcionou muito bem ao longo de 70 anos para um mundo pós-Segunda Guerra que tudo cresceu no mundo ocidental e que a gente viveu numa relativa paz, né? A gente não teve nenhuma grande guerra global, a gente teve outras crises que eu vou mencionar um pouco mais para frente para vocês, mas se a gente normalizar as crises, por exemplo, a grande crise financeira de 2008 e o Covid em
2020, o mundo vem há 75 anos só crescendo. Então, é muito fácil a gente pegar e confortável a gente pegar teoremas de 1950 e 60 e falar que estão valendo para a realidade de hoje. A gente não acredita nisso e não é a maneira que a gente faz. Então, retomando para vocês, né, o ponto mais importante aqui é, de fato, não nos basearmos na probabilidade de default no ativo. A gente já assume que ele vai defaultar. Então, a probabilidade é de 100% de default. Neste cenário, o que importa é qual é a recuperabilidade deste ativo. E aí é isso que a gente maximiza em todo o nosso portfólio. Então, eu expliquei um pouco para vocês de como é feito o que eu chamei de pilar financeiro. Então, análise de demonstração dos resultados, sempre associado a uma análise de balanço patrimonial e lado esquerdo e direito, tanto ativos da companhia, o que ela tem de investimentos, o que ela tem de imobilizado, quanto dos passivos, associação desses dois com análise jurídica. O resultado disso é uma decisão de investimento baseada no caráter tanto da companhia quanto dos executivos quanto dos acionistas. Então, por exemplo, se os acionistas executivos têm uma queixa criminal contra eles, ou eles têm ali um termo de ajuste de conduta. Por que ele assinou um termo de ajuste de conduta? Porque ele cometeu uma falha ali no passado propositalmente, ou numa obra teve algum vazamento. Quando teve o vazamento, ele pegou, sentou com o poder público, assinou um termo de ajuste de conduta e fez a correção ali do passivo. Diz muito, né? De quem comete um erro, senta, assume o erro, assina e se compromete a remediar. Ao mesmo tempo, diz muito quem não paga o IPTU, por exemplo, há 5 anos da loja e está usando isso aqui para fazer uma pedalada financeira. Então, estes aspectos dizem tanto quanto se o resultado da companhia tem uma margem de 40% a 50%, se a alavancagem dele é de 1,5 ou 7 vezes EBITDA. Eu prefiro o cara que está, a empresa que está 7 vezes alavancada no seu patrimônio, está cumprindo com todas as suas obrigações, mesmo num aperto máximo, do que a pessoa que está desalavancada, mas está ali com um passivo em aberto na pessoa física, na pessoa jurídica e assim por diante, né? Então, vale muito mais, pessoal, uma empresa média ou mediana na mão de pessoas muito comprometidas e muito boas do que um super projeto super bacana. Eu vou dar alguns exemplos no final para vocês, na mão de pessoas que você vai duvidar do caráter e do comportamento dela no momento que o estresse chegar. Legal. Então, acho que eu vou fechar essa parte aqui de mais de análise fundamentalista mesmo, né, de como é feita a decisão de investimento, partindo para a nossa realidade aqui, com este dossiê financeiro, jurídico, comportamental pronto, a gente submete para o comitê de investimentos, né, que é formado por pessoas com larga experiência de mercado, e é tomada a decisão ali de investe, não investe, ou investe com determinados ajustes, né? E após esse investimento, o mais importante é o acompanhamento. O nosso acompanhamento ele é feito mensalmente. Então, é como se a gente tivesse um eletrocardiograma todo mês de todos os 70 investimentos que a gente tem aqui, e a gente pretende fazer isso para todos os investimentos que a gente possa vir a ter no futuro. Quer dizer, você, de fato, monitorar os ativos de crédito como se ele estivesse numa UTI, internado, com monitoramento contínuo, faz com que você não tenha surpresas e que a recuperabilidade no momento de estresse seja o máximo possível. Então, fazer um investimento em crédito privado e assumir que aquele contrato, que tem uma renda contratada, bonitinha, está bem amarrada, que todo mundo assinou, deu as mãos, que todo mundo falou que tudo que está ali é verdade, esquecer que ele existe, está completamente fora do nosso script aqui. Então, se não tiver nenhuma pergunta, tem alguma, Samer? Não sei se você quer fazer uma primeira sessão de respostas agora ou seguir. Vamos, a gente faz, depois eu vou dar um pouco de exemplos práticos aqui para o pessoal. Perfeito. Com os atuais níveis de spread de crédito baixos versus histórico, impactam as alocações tomadas de risco da Jive. Mercado complacente cobra preço para vocês também? Nossa, excelente pergunta. Eu vou emendar a primeira pergunta
com a segunda. Como isso aqui é um vídeo que vai ser depois público, vai estar aberto nas redes, eu vou fazer as respostas de uma maneira um pouco mais genérica, e aí quem fez a pergunta, se quiser uma reunião específica com a gente para aprofundar, é só procurar a Tag e a Flávia, a gente faz a reunião e entra mais em detalhes. A gente tem hoje quase 2,5 bilhões de reais de ativos sob gestão. A gente, ao longo desse tempo, a gente mais recuperou do que perdeu. Então, o saldo a gente teve 4 operações que tiveram algum problema, eu vou mencionar elas aqui. Então, ou elas tiveram uma ameaça de inadimplência, a gente se antecipou e fez que a inadimplência não acontecesse, ou alguma inadimpliu, mas a gente recuperou o crédito, e o saldo dessas 4 contas ele é positivo. Então, se for somar o que a gente ganhou com o que a gente perdeu, a rentabilidade e a recuperação foi maior. Então, dessas 4, só uma teve uma recuperação inferior a 100%. Todas as outras, até o momento, a gente teve uma recuperação igual ou maior do que efetivamente o investimento foi feito. Como é que você tem recuperação maior do ativo? Quando você tem algum problema no ativo e ele é recuperado, você cobra mora, multa, custo de reestruturação. Então, o ativo recuperado acaba trazendo mais rentabilidade do que efetivamente a curva ali contratada dele nos documentos da operação. Então, essa aqui foi a primeira pergunta que fizeram, o nosso saldo em crédito privado, hoje, ele é entre ganhos e perdas com operações que deram problema, ele é positivo. A gente recuperou mais do que efetivamente a gente perdeu. Somam-se 4 operações. Elas somadas, elas representavam, à época, menos de 3% do portfólio como um todo, a soma dessas operações. E se você só isolar as perdas, deu menos de 1% do portfólio. Aí, a segunda pergunta os spreads de mercado estão super apertados, né? Então, para normalizar o conhecimento aqui, os spreads de mercado, de quem foi a pergunta? Desculpa. Eu colocar... Você quer que eu repita a pergunta? Não, a pergunta eu sei, só a pessoa, para eu mencionar a pessoa. Eu vou localizar aqui a pessoa. Mas, assim, respondendo rapidamente aqui, o que vocês enxergam como spreads apertados? Então, existem ali os benchmarks, que é CDI, e vamos falar que o IMA, para operações em IPCA, é o benchmark. Os spreads apertados uma cesta de debêntures a CDI+, estar muito próximo do CDI. E uma cesta de debêntures a IPCA+, estar muito próximo ou inferior ao IMAB. Essas são operações que são é uma cesta de debêntures do mercado de capitais tradicional. Então, se você olhar ali as operações que estão ali dentro, as ponderações dela, é um horizonte ali de 500 a 1.000 empresas de ativos, né? E muitas vezes a mesma empresa, 6, 7 ativos diferentes que compõem esses índices, como o IDA-DI e o IDA-IPCA. Estão super amassados, a gente concorda com vocês, a gente está 100% fora desse mercado. Então, este mercado no qual os bancos, as boutiques vêm e oferecem operações na qual há um alinhamento com o emissor, que está vendo os spreads apertados, falando, olha, momento maravilhoso para eu captar, vamos inundar o mercado com operações aqui com spreads muito próximos dos benchmarks, muito obrigado, a gente não quer. Por isso que a gente tem uma área efetivamente que faz a prospecção e a estruturação das operações para sair deste fluxo que é focado em índices mais a mercado, e todo mundo vê na tela. É daí que a gente consegue se destacar, porque aonde a gente está atuando tem menos agentes de mercado atuando, com o olho tão próximo, a gente está menos sujeito a essas oscilações e essas arbitragens enormes que existem no mercado de capitais, principalmente debêntures incentivadas hoje em dia, tá? Então, o nosso portfólio ele é baseado mais de 70% nessas operações que são originadas, estruturadas e encarteiradas pelos nossos fundos. O nosso passivo ele está de acordo com esses investimentos. Então, os nossos fundos de previdência
eles têm um prazo de resgate de 177 dias úteis, por exemplo, condiz com a maior liquidez dos ativos que estão investidos nesse fundo. Entretanto, é um fundo que deu nos últimos 12 meses mais de CDI mais 2% ao ano de retorno. O nosso fundo de crédito, que é o Bossa 360, ele tem resgate em 360 dias. Nos últimos 3 anos acumulado, CDI mais 3% ao ano líquido para o cotista, com resgates controlados, casados com o que a gente tem de investimento nos ativos. Nosso fundo de infraestrutura ele é listado, é um fundo com prazo determinado, perpétuo, portanto a gente consegue fazer investimentos em concessões de infraestrutura de longo prazo e se beneficiar desse duration mais longo. É um fundo que rende CDI mais 2,65% ao ano patrimonialmente, distribui 100% do CDI em dividendos mensalmente para os cotistas. Portanto, a gente atua dentro do mercado de crédito privado e securitizações fora dessa cesta de índices que está o IDA, o IDEX, DI, IPCA, assim por diante, com foco em spreads mais elevados do que esses índices e principalmente com foco na recuperabilidade do ativo. Para quando ele der problema, e o problema vai aparecer efetivamente, a gente ter uma alta probabilidade de recuperação integral do patrimônio de vocês que está investido com a gente. Esse é o nosso histórico aqui nos últimos 3 anos que eu mencionei para vocês. E vale mencionar, né, Samer, como que tudo isso que você acabou de explicar afeta a correlação dos fundos aqui da casa de crédito com a indústria. Tá. Então, assim, a Flávia está trazendo o nosso ponto inicial aqui quando eu falei do Harry Markowitz com o teorema dele de 1950, né? O que é um portfólio ideal na visão do teorema de Markowitz? Os ativos eles têm que ter a menor correlação possível entre eles. E o seu portfólio de investimentos em relação aos outros portfólios também tem que ter uma menor correlação possível. E o único fator que você não controla é o risco de mercado. Isso funcionava muito bem, de novo, né, no mercado americano, com uma economia pujante, plena, no qual a volatilidade, as incertezas dos próximos anos eram super controladas. Então, você estimar um retorno num cenário de baixa volatilidade e você estimar uma correlação entre os ativos e o mercado num cenário de baixa volatilidade, as variáveis normalmente vão se comportar dentro de um intervalo de confiança muito apropriado. Então, se você olhar este intervalo de confiança, dificilmente você vai ter algum problema no teu portfólio fora dessas projeções. Só que não é assim que o mundo funciona. Em 2008, com a grande crise financeira global, simplesmente nenhuma correlação valia mais. Quer dizer, um problema no subprime americano somente afetou a cadeia financeira do mundo todo. Então, o que adiantava você ter um ativo investido no Japão e outro nos Estados Unidos naquele momento? Nada. Ao mesmo tempo, todos os ativos sofreram uma depreciação, problemas de inadimplência, o mercado de equities naufragou. Tudo bem. Aí a gente viveu desde 2008 até 2020 uma relativa estabilidade. E o que aconteceu novamente? De novo, uma crise no qual todas as correlações param de fazer sentido. O mundo parou. Então, como é que você recupera o teu valor investido num cenário que está tudo correlacionado? Quer dizer, o Covid que começou do outro lado do mundo está afetando a cadeia de exportação aqui no Brasil. Mas eu tenho um ativo investido no Brasil e outro na China. Em tese, eles deveriam ser descorrelacionados. No momento de muito estresse, quer dizer, quando a volatilidade sobe muito, as variáveis elas se comportam de maneira diferente e tem o fator residual. O fator residual é a contaminação da alta volatilidade na correlação desses ativos. É aí que a gente atua. Então, a gente assume que as variáveis, todas de mercado, em algum momento, principalmente de muito estresse, elas vão sim ter uma alta correlação. Então, um problema sério de taxação comercial global, sim, vai afetar os ativos localmente. Não adianta que o teu modelo estatístico baseado no teorema de Markowitz te dizer que a correlação é de -1. Para a gente, existe uma correlação. Dado que existe uma correlação intrínseca, residual, no momento de estresse, a probabilidade de default
sobe igualmente para todo mundo. A única variável que importa é quanto você consegue recuperar daquele ativo. Então, quem sou eu aqui para julgar quem usa teoria moderna do portfólio, de Markowitz? Quem sou eu para julgar quem faz uma análise estatística de probabilidade de default e monta um portfólio com base nesses dois teoremas? Ele funciona muito bem, desde que tudo vá muito bem, ou dentro de um intervalo de confiança confortável. Você pode estabelecer um intervalo de confiança de 66% e falar que isso é confortável. A gente assume que as variáveis, elas têm, e os ativos, elas têm sim uma correlação entre si, então você tem que ter o controle sobre a recuperabilidade do seu ativo. E você precisa ser imune aos movimentos de mercado. Então a gente foca em ter, de fato, uma alta recuperabilidade dos ativos e que esses ativos não estejam correlacionados com outros ativos de mercado. Por isso que a gente tem uma base que é focada em prospecção proprietária das oportunidades, para que a gente fique fora desse movimento, seja ele positivo ou negativo, tá? Então, se o IDADI arrebentar e der muito dinheiro, bom para o mercado, bom para os investidores que estão alocados ali. A gente quer controlar o nosso próprio retorno, portanto, a gente prefere majoritariamente, mais de 70% do portfólio, ter investimentos que nós mesmos controlamos qual que vai ser a rentabilidade contratada deles. Associado ao fato da gente entender que calcular probabilidade de inadimplência é uma estatística que não funciona para a realidade do mundo de 2025, algo que foi criado em 1950. Portanto, a gente foca onde a gente controla e a gente tem informações empíricas, que é a alta recuperabilidade dos ativos, com base em mais de 15 anos recuperando ativos de alta complexidade aqui dentro da Jive Mauá. Então, eu puxei de volta aqui o falecido Markowitz, tomara que ele não revire no túmulo colocando uma pá de cal em cima do teorema dele que todo mundo usa, né? Mas o mais importante é dizer o que a gente é diferente do mercado. Não tem melhor nem pior, mas quais são as diferenças que a gente oferece aqui para vocês. Bom, se vocês quiserem fazer mais umas perguntas à vontade, senão eu passo para os casos práticos aqui para vocês entenderem como é que a gente faz a gestão no dia a dia. Tem mais uma pergunta aqui, aproveitando então, Samir. Se tivesse que destacar padrões ou características em comum entre os ativos que hoje a gestão enxerga como ótimas oportunidades, quais seriam? E já emendando, existe uma concentração setorial, temática ou outra perspectiva que esteja se configurando como oportunidade no portfólio? Pergunta aí do Felipe Sebastião. Tá. Eu vou começar pelo fim, que é dizendo no que a gente não é bom no nosso Brasilzão. Então, a gente não é bom em educação. A gente investiu muito pouco nas últimas quase 3 décadas no ativo mais importante que a gente tinha. A gente tinha um bônus demográfico enorme, significa que a população vinha crescendo a uma taxa positiva, as pessoas estavam tendo filhos, esses filhos estavam indo para as escolas, e a gente deixou de educar a maior parte da população com padrões que eu considero padrão ouro. Então, o padrão de algumas universidades no Brasil são exceções, não são regra. O mundo atual, ele exige que, para que um país seja produtivo, portanto, gere PIB, que ele tenha excelência na educação. Por isso que a China investe tanto em educação, por isso que os Estados Unidos é considerado o maior destino do mundo ainda para você estudar. Efetivamente que produtividade vem de educação. Tá? A gente não tem isso. Se a gente não tem isso, os principais setores que exigem alta produtividade, tecnologia, varejo, saúde, a própria educação em si, são setores nos quais a gente não tem excelência. Então, o Brasil, pessoal, querendo ou não, ele é um grande canteiro de obras e uma enorme fazenda. Então, é isso que a gente é. A gente sabe investir muito bem em infraestrutura básica, aeroportos, portos, energia, saneamento, rodovias e assim por diante, né? E são setores altamente regulados. E com um horizonte de médio e longo prazo
ainda muito bom. Existe muito gargalo de investimento em infraestrutura. O déficit de investimento em infraestrutura no Brasil é de cerca de 300 bilhões de reais por ano. Isso aqui a gente está falando de 3% do PIB, né? A gente tem um PIB de 10 trilhões de reais, né? Então, 30% dariam 3 trilhões de reais. A gente está falando de 3% de PIB de déficit de investimento em infraestrutura, 300 bilhões de reais, mais 300 bilhões de reais de ativo depreciado que não foi atualizado. Então, a gente tem, por ano, uma necessidade de investimento em infraestrutura no país como um todo de 600 bilhões de reais. Vou decompor aqui para vocês. Então, a gente como eu falei para vocês, a gente é uma grande fazenda. Toda a cadeia produtiva do agronegócio precisa escoar esta produção. Ela depende de energia, depende de rodovia, logística, transporte, terminais portuários. A gente não tem nada disso. Frente à capacidade produtiva do Brasil, a gente tem um déficit de escoamento do que a gente produz de soft commodity no Brasil. E de hard commodity também, né? Pensando aqui em minerais e óleo e gás. Tudo isso aqui é oportunidade de investimentos, desde o microempresário até a grande empresa. E a infraestrutura básica que eu estou mencionando aqui para vocês. Então, isso são novos investimentos. Só que também tem os investimentos que foram feitos no passado e eles não estão sendo renovados. A maior parte dos investimentos em infraestrutura feitos no Brasil, de saneamento, de petróleo e gás e de outros aeroportos, foram feitos pela administração pública desde a época do Juscelino. Esse CAPEX necessário não foi feito e o cálculo aqui médio é de cerca de mais 3% do PIB de renovação de investimentos que não estão ocorrendo. Então, pessoal, sim, a gente não precisa correr para muito longe ou investir na última tecnologia que uma startup está fazendo ali incubado no interior de algum lugar do país. Tem 600 bilhões de reais em infraestrutura por ano, com um gargalo aqui para 10, 15 anos, que é onde a gente tem a fruta baixa. Então, setorialmente, a gente está mais alocado, cerca de 70% do portfólio dos 2,5 bi está alocado em infraestrutura, seja por meio de debêntures incentivadas, seja por outras modalidades de crédito privado também que a gente pode investir. Não precisa necessariamente ser incentivado. Então, este sim é o setor no qual a gente entende que tem melhor regulação dentro de um país que é juridicamente ultra complexo. As regras são muito respeitadas dentro do setor de infraestrutura, a regulação funciona de fato. Há um investimento em ativos, já respondendo a outra pergunta, o que a gente olha mais? O investimento em ativos que é feito no setor de infra gera retorno. Então, para a gente investir numa companhia, ela de fato tem que ter ativo. E ela tem que ter ativo imobilizado. Num cenário de estresse, aquele ativo imobilizado tem muito valor. Então, é para esse olhar aqui do lado esquerdo do balanço patrimonial que a gente olha muito mais companhias que têm bons ativos que podem gerar rentabilidade no presente ou no futuro, ou que podem ser monetizados num cenário de estresse, pode ser vendido para um terceiro e a gente tem uma recuperabilidade do crédito. Então, eu acabei respondendo as duas perguntas ao mesmo tempo. As pessoas que perguntaram podem se manifestar aí dizendo se foi respondido ou não. Então, aí tem a outra pergunta que é o que vocês olham efetivamente? Exatamente o ponto que eu mencionei para vocês. A companhia, a empresa, a operação de crédito, ela tem que ter um fundamento muito forte do lado esquerdo do balanço patrimonial, que é investimento em ativos. E a gente pega esses ativos em garantia. Quer dizer, se em algum momento a empresa tiver algum problema, a gente quer se valer do benefício de vender aquele ativo e fazer a recuperabilidade integral do crédito. Adicionalmente, se o empresário está comprometido, ele precisa dar um aval na pessoa física para a operação que ele está se comprometendo contratualmente a pagar com a gente. Tem um valor enorme, porque a pessoa talvez não tenha um patrimônio para honrar uma operação de 100 milhões de reais, mas um bloqueio da conta corrente dele ou da esposa, ou do marido, ou do filho, impedindo que ele use o cartão de crédito, vai fazer com que ele sente na mesa e queira negociar e, de fato, fazer um arranjo aqui para recuperar. Então, a gente ter o alinhamento com os acionistas é por meio do aval dele. Só assim, de fato, que ele vai se importar com a companhia dele no Brasil, né? Então, a gente pode... Quanto a gente tem de tempo a mais aqui? A gente ainda tem 20 minutinhos, tá? Tá bom. Então, eu vou
só fechar o parênteses do o porquê que o aval é importante e por que as garantias reais no Brasil são importantes. A gente precisa fazer uma distinção muito grande do que é o poder judiciário no Brasil e o que é nos Estados Unidos. A gente tem um mercado financeiro baseado no modelo americano, mercado de capitais, IPOs, follow-ons, a gente usa até os termos em inglês para definir o nosso mercado de capitais no Brasil. Só que o modelo judiciário brasileiro, ele é muito mais ancorado no modelo que ele é europeu, mais atrelado ao judiciário francês. Os Estados Unidos é muito focado no common law, quer dizer, por meio de jurisprudências, eles pegam e têm determinadas execuções numa celeridade enorme. Se uma companhia entra em Chapter 11, em recuperação judicial, simplesmente a corte determina a venda dos ativos em leilão e faz a maior recuperabilidade possível dos passivos da companhia, redistribui e a economia ela se reajusta novamente. O que acontece no Brasil? A primeira frase ali de uma petição de um pedido de recuperação judicial é: se a companhia honrar as obrigações financeiras, ela deixará de pagar os salários. A gente está inserido numa cidade no qual a gente detém 20% dos empregos. Então, a justiça no Brasil ela tem um caráter muito mais social e não econômico. E aí você tem os casos que a recuperação judicial se arrasta, no qual ela é renovada, é alongada, você não consegue executar o que você tem de garantia, porque é um bem essencial da companhia para a manutenção dos empregos e para a manutenção do pagamento dos impostos. Então, a visão da justiça no Brasil ela é mais de cunho social e menos de cunho econômico, como é nos Estados Unidos. Não existe a visão no Brasil de que o melhor seria desmembrar a companhia, fazer a economia passar por um vale para depois ela se recuperar. Você fica com um Walking Dead ali, que são as grandes recuperações judiciais que ficam se arrastando muito com essa âncora, né? Com essa bola de ferro no pé de que existe um cunho social que não já comprovadamente não existe, né? É só um modelo histórico nosso aqui, português e francês, que a gente carrega. Por que eu estou enaltecendo esse ponto para vocês? Quando você põe o aval da pessoa física na frente, quando você pega a garantia de outros ativos que não são operacionais, aí a história muda, porque você está afetando a pessoa física diretamente, o dia a dia dela, você está afetando a capacidade dela consumir, viajar, investir em outras coisas, em vez de largar a companhia como o Walking Dead. Se você pega outros ativos que não estão em recuperação judicial, a companhia, o empresário não tem a desculpa. Você fala, não, tudo bem, eu não posso executar esses ativos que você está dizendo que tem um cunho social enorme, que você precisa sustentar 3 mil empregos, que isso aqui é o melhor para a economia, para o Brasil, para o mercado financeiro. A sua outra companhia está saudável e, por sinal, ela deu garantia para essa operação. Vamos vender a outra companhia e vem cumprir suas obrigações aqui comigo. Então, eu estou fechando um enorme parênteses aqui para vocês de como é feita a estruturação e por que é importante a gente fazer a estruturação dentro de um time que tem conhecimento do que é um contencioso estratégico judiciário no Brasil. Eu fiquei de dar um pouco de exemplos reais aqui para vocês, né? E eu queria só retomar a frase que eu falei logo no começo, que é a gente prefere empresários e empresas excelentes com projetos que são medíocres do que projetos excelentes com pessoas medíocres liderando eles, né? Os casos reais que a gente tem um caso que tinha um projeto para recuperação de terras áridas numa determinada região aqui do país. Bom, um projeto muito legal, com irrigação. Então, tinha um projeto de irrigação, ia pegar e ter uma sustentabilidade enorme, renovação da terra, fazer com que gerasse empregos em toda uma região. E aí, o projeto ele é todo alimentado por energia solar, conta com bateria. A grosso modo, parece ser maravilhoso, né? Você fazer um projeto desse, a gente efetivamente fez, pegou todas as garantias necessárias. Também pegamos o aval das pessoas físicas efetivamente, mas não foi tocado por pessoas que estavam de fato engajadas em fazer aquilo funcionar. Quando as commodities caíram de preço, o projeto passou por uma dificuldade, em vez da empresa do empresário fazer um grande rearranjo que era possível, ele preferiu contratar um advogado caríssimo e tentar dar o maior
desconto possível na dívida, ele não teve sucesso com isso, né? Então, efetivamente, pelo fato da gente ter pegado todas as garantias possíveis e imagináveis, um contrato bem amarrado, inclusive das pessoas físicas, a intenção inicial ali do empresário acabou não tendo sucesso, efetivamente porque a gente tinha um caminho, e um caminho que a gente construiu, que a gente fez questão de ter. Então, a gente engargalou ele e fez com que ele sentasse na mesa efetivamente para ter uma renegociação mais aderente com o que a gente entendia que é a recuperabilidade do crédito. Mas isso só foi possível efetivamente porque a gente sabe executar contratos e sabe sentar na mesa para negociar com um alicerce jurídico muito grande. Então, era um projeto muito bom. Ele é tão bom que ele está sendo vendido para um terceiro, na mão de pessoas que não eram tão boas. Então, este é um caso realmente bem emblemático. A gente teve, como eu falei para vocês, a antecipação ao problema também é muito importante na recuperabilidade. Então, um outro caso, a gente conseguiu mapear o aumento de protestos contra a pessoa física e jurídica. A gente se antecipou, a gente conseguiu pegar os recebíveis, diminuir a nossa exposição no crédito, a gente declarou que aquela dívida ela estaria em breve inadimplente e a gente também penhorou as contas do acionista. Quando ele percebeu que a conta dele estava de fato penhorada, ele entrou no acordo para fazer a venda das terras dele e fazer a quitação integral do nosso crédito. Esse foi um dos créditos que a gente teve recuperabilidade mais 100%. O que foi importante? A antecipação. Para diminuir a exposição, então, na conta que eu falei para vocês de probabilidade de inadimplência vezes recuperabilidade vezes a exposição no momento da inadimplência, o que a gente fez foi, primeiro, reduzir a nossa exposição no momento de inadimplência. Depois, a gente maximizou a nossa recuperabilidade fazendo a venda dos ativos antes que desenrolasse, antes que caísse numa descendente muito pior, né, e os ativos perdessem seus valores. Por nenhum minuto eu olhei a probabilidade de default, porque o cara acordou um dia e defaultou, né? Então tem que a gente fala jump to the cliff, de fato, né, que a pessoa pula, né, que a empresa pula e declara que ela não vai pagar, que isso aqui é um imponderável para mim a todo momento, né? Então, dei 2 exemplos reais para vocês de problemas mais sérios. Tem um terceiro muito legal, que é um investimento numa usina geradora de energia no sistema isolado do país. Então, a região norte do país, para quem não sabe, não faz parte do sistema integrado, se beneficia aqui, sul e sudeste, de usinas hidrelétricas que geram 24/7 energia, uma capacidade enorme, né? Então, o sul e sudeste do Brasil, pessoal, ele é um grande gerador de energia, principalmente por meio de hidráulica, e existe um sistema isolado no qual a transmissão não chega aqui ao norte do país. Então, você ter geradoras no norte do país é um projeto muito importante social. Um empresário pegou, montou, de fato, uma usina movida a biodiesel, que é um diesel vindo de biomassa, só que para o biodiesel chegar até a usina, ele depende de cheia de determinados rios, né? Ele é um transporte de hidrovia. E aí, por ano passado, essa hidrovia não teve a cheia, o diesel efetivamente não chegou, ele teve que pagar um frete rodoviário exorbitante para que a usina não parasse. Ele tem um contrato, aí vem a questão regulatória, ele não pode descumprir a geração de energia, que abastece 100 mil habitantes. Então, ele ficou sem condições de fazer o pagamento dos juros que ele tem com a dívida. A gente financiou o projeto como um todo. Cara, ele se antecipou, sentou e falou, olha, a gente tem um problema aqui operacional, mas eu estou comprometido com vocês. Vocês topam dar uma carência adicional aqui e a partir de 2025 a gente volta para a regularidade aqui dos pagamentos? A gente concedeu, cobramos, por óbvio, né? Por este período adicional que a gente está dando, uma taxa de juros adicional no período, cobramos multa, então a recuperabilidade do ativo e o crédito está inadimplente em 2025. Então, a gente entendeu o momento do empresário, concedeu para ele o benefício que ele estava pedindo por uma questão operacional muito maior do que a gente aqui, uma questão de ordem maior, e efetivamente ele honrou tudo que ele fez. Pagou multa, pagou toda a mora e entrou em adimplência normal em 2025 e o contrato vai provavelmente daqui para o final ser pago. Então, olha a diferença, né? Um projeto ultra desafiador, que tem, assim, intermitências que ninguém controla. Quem controla a cheia de um rio.
que controla um problema climático? Ninguém. A atitude dele, em vez de falar assim, não vou te pagar, deixa eu dar o maior desconto possível nessa dívida, pagando milhões para um advogado de contencioso, não aconteceu. Ele contratou um bom advogado, de fato, de contencioso, que veio como mediador e negociador com a gente fez o mesmo, os dois negociaram e todo mundo conseguiu, de fato, ter sucesso na operação e ninguém ficou sem energia dos 100 mil habitantes. Então, trouxe casos reais para vocês, né, de como a gente faz a recuperação dos ativos de maneira ativa, casos nos quais os projetos, as empresas eram muito legais, as pessoas, os executivos, os empresários, nem tanto, e um caso um pouco invertido. Em todos os casos aqui, o foco é sempre na recuperabilidade integral do investimento que vocês fazem com a gente. Acho que assim, eu procurei abordar tudo que eu me comprometi com vocês aqui, contar todo o nosso processo de investimento, ao mesmo tempo sem, de fato, mostrar um gráfico maravilhoso de rentabilidade para vocês aqui, que eu tenho certeza que eu vou mostrar a melhor janela possível para vocês de rentabilidade. Tendo interesse do lado de vocês, a gente quer muito se aproximar, né, e ampliar esse fórum aqui, fazer reuniões mais específicas, trazer nomes, dados mais técnicos e mais quantitativos para vocês numa palestra mais pública aqui. A gente prefere não comprometer nem a gente nem a terceiros aqui que a gente possa vir a citar. Espero que vocês tenham gostado muito. Se tiver alguma consideração final, eu estou aqui à disposição. Apresentação bastante elogiada, Summer. Acho que esses exemplos que você deu agora no final ilustrou bem também tudo que vocês falaram. Tem uma última pergunta, já que a gente ainda tem alguns minutinhos, pergunta do Rafael Scheffer. De que forma a Jive consegue atingir metas de rentabilidade, visto que o aperto dos spreads de debêntures incentivadas, né, devido a restrições de CRI, CRA e alongamento das LCAs? E aí ele pede para exemplificar. E também se a diversificação ocorre com ativos do mercado externo. Boa, excelente pergunta. Então, respondendo a primeira pergunta, né, foram duas no final, que é a gente não investe, né, ou investe de maneira oportuna em debêntures de alta liquidez e que são negociadas no balcão CETIP, né, efetivamente porque a gente entende que existe uma arbitragem, né, muito grande de emissores e mercado de capitais que faz com que os spreads sejam sempre muito pequenos em relação aos benchmarks, seja ele IMAB ou CDI. Então, a gente tem uma prospecção. Quem fez a pergunta? Desculpa. Rafael Scheffer. Rafael. A gente faz a prospecção das oportunidades, muitas vezes até com as empresas que estão emitindo no mercado de capitais, cobra os spreads, comissão de estruturação, distribuição, põe tudo para dentro da rentabilidade da operação. A gestora leva zero, a gestora ganha taxa de administração e taxa de performance unicamente. Tudo é revertido em spread de crédito, que é o que tem que ser dentro das operações. Por isso que a gente consegue manter uma rentabilidade acima dos principais benchmarks aqui de mercado. A gente não tem diversificação com o exterior ainda, então, porque, assim, eu mencionei os números de infra, por exemplo. Assim, pessoal, um mercado de 600 bilhões de reais de investimento no mercado local, e no qual a gente tem o foco na recuperabilidade intrínseca do ativo, eu não tenho ainda a necessidade, efetivamente, de fazer uma diversificação externa para gerar retorno para vocês, investidores. Tem muito mato alto, tem muita oportunidade no mercado local, com boas taxas, boa recuperabilidade, com uma diversificação suficiente dentro do nosso capacity, né? A gente tem 2,5 bilhões de reais. Eu enxergo um horizonte de ativos sob gestão bem grande antes da gente precisar começar a olhar para o exterior. Nada impede de, por exemplo, numa estratégia mais líquida nossa, a gente efetivamente ter algum ativo no exterior para alguma diversificação da margem. Hoje, o principal foco é Brasil, e a gente entende que tem bastante oportunidade aqui, principalmente no setor de infraestrutura. Perfeito, Summer. Bom, a gente está indo para os últimos minutos, então, se alguém ainda quiser aproveitar para fazer mais alguma pergunta, já aproveitar para agradecer a participação de todos, de você, Summer, da Flávia. Foi verdadeiramente uma aula, aprendi bastante aqui hoje. Legal, gente. Super prazer. Para mim muito prazeroso fazer isso mesmo. Faço com o maior prazer do mundo. E, de novo, eu vou estender aqui o convite aqui
Então, quem quiser algo mais dedicado e uma apresentação mais específica, alinha com a TAG aqui. A gente monta agendas online ou presencial, vai ser um prazer discutir sobre as nossas áreas de privado, ou de imobiliário, ou de Distressed Special Situations. Super prazer falar com vocês e obrigado. Muito obrigada. Bom, a palestra foi gravada, a gente vai compartilhar, né, com os participantes, então quem tiver interesse, e como o Samir falou, quem quiser se aprofundar em algum tema, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Mais uma vez, obrigada pela participação de todos, e a gente vai encerrando aqui esse quarto encontro. Muito obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Prazer. Tchau, tchau. Obrigada.